A você que nos assiste, é um prazer poder entrar na sua tela e conversar um pouco com você. Você está no Lição Tech, você não está no canal errado. Eu roubei aqui o espaço da Patrícia para que a gente possa falar sobre tecnologia. Eu sempre, Patrícia, eu já vou passar a palavra para você, mas eu sempre, depois que eu entendi o que significa isso aqui, um podcast, né? Eu passei a chamar isso daqui de mesa poderosa. Por quê? Porque eu acho que aqui, de fato, duas, três, quatro pessoas, mas geralmente duas pessoas se conectam de uma forma em uma hora que dificilmente, se a gente fizesse qualquer negócio, qualquer projeto e trabalhasse por 10, 15 anos, a gente conseguiria se conectar. Verdade. Eu trabalhei por muito tempo na área de tecnologia, trabalhei com educação e trabalhei com diversos tipos de nichos de mercado. Hoje a minha paixão está na educação, está no audiovisual, mas eu entendo que a tecnologia é o meio para que a educação, para que o audiovisual possa chegar nas pessoas. Uma das coisas que eu tenho feito na temporada desse ano, eu voltei a gravar esse ano, eu estava há 1 ano sem gravar, é que eu só trouxe um homem. Porque um dos grandes problemas é que a gente, homem, a gente fala demais. E a gente ofusca o brilho de vocês, né? Então, por isso que eu tomei. Olha o que eu tô fazendo. Tô sendo machista e tô tomando o seu lugar de fala aqui, porque hoje a gente vai falar sobre você. Okay. Agora a gente vai entender um pouco sobre a carreira da Patrícia. Me conta, como que a tecnologia fisgou o teu coração? Maravilha. Bruno, primeiro, é um prazer te conhecer, um prazer estar aqui. Eu confesso que foi uma grande surpresa esse roubo que você executou nesse momento. Eu vim preparada para te entrevistar. E quando eu cheguei aqui, a gente começou num assunto tão envolvente, mesmo antes de ligar as câmeras, que eu já senti que a gente teria um ótimo episódio. Então, assim, não vejo como machismo. Uhum. Eu tô super de coração aberto para esse roubo e muito feliz dessa inversão que a gente fez aqui agora no Lição Tech. Que bom. Sobre a Patrícia, né? A Patrícia começou a trabalhar muito cedo. A Patrícia, desde que ela era muito pequena, ela via a mãe dela, que é uma mulher incrível, que me inspirou muito e que me inspira até hoje, com grandes possibilidades profissionais dentro de casa, né? E são coisas que estão no livro, né? E aquilo me deixava um pouco angustiada, porque eu vi um potencial na minha mãe, mesmo quando eu era pequena, né? Desde pequena, tão grande e sem ser aproveitada, né? E, de uma certa forma, feliz, porque eu entendo que até hoje ela continua feliz com a escolha que ela fez, né? De ser esposa, de ser mãe, né? De ser uma pessoa que é do lar, mas com uma certa frustração. E aí eu prometi para mim mesma, eu falei, eu não quero essa vida, né? Apesar de gostar das atividades do lar, não é o que faz o meu coração se alegrar, ficar feliz. E aí eu decidi trabalhar. Então, com 15 anos, eu travei uma briga com meu pai, que é um cara super machista, que hoje eu tento, né, até com a minha maturidade e idade, ser um pouco ouvida por ele, para que ele se desprenda de alguns pensamentos que não cabe mais a um homem na época que a gente vive, né? E eu travei essa briga porque a concepção do meu pai era de que a mulher que trabalhava fora, ela tinha um caso com o seu chefe, né? E aquilo me deixava muito chateada, porque eu nunca vi, mesmo com pouca experiência profissional, essa relação. Eu posso ser mulher, sim, trabalhar fora, executar qualquer tipo de atividade que um homem executa e não precisar me relacionar com ninguém dentro do meu trabalho, né? O meu trabalho, ele não está condicionado ao tipo de relacionamento que eu vou ter com o meu chefe, né? Com o meu líder hierárquico. E eu fiz com que ele entendesse isso. E eu tinha menos de 15 anos, porque quando eu assinei a minha carteira, eu tinha 15 anos. E aí fui trabalhar no McDonald's, porque eu não tinha experiência, né? O McDonald's, naquela época, tinha um programa de jovem aprendiz. Uhum. E era perto da minha casa, enfim. E foi uma grande experiência, Bruno. Eu digo até hoje que um dos melhores empregos que eu tive na minha vida foi o McDonald's. Lá eu tive aula, e era aula mesmo. Eu não sei como está hoje, tá? Porque eu vejo uma diferença muito grande do McDonald's de 1995
para o McDonald's de hoje. Eu tive aula de como atender, eu tive aula de como olhar para o cliente, para que ele se sentisse à vontade e até que facilitasse a venda, porque aquilo contribuía para a venda. Eu passei por todas as áreas da loja. Uma coisa incrível que o McDonald's faz, e que eu acredito que outras empresas hoje façam também, é fazer com que o funcionário dele saiba executar qualquer tipo de ação. A gente chama de zona, ela chamava de zona, não sei como é que é hoje, estação. Então, eu sabia tudo, né? Na falta de um funcionário, eu conseguia entrar e executar todas as atividades que aquele profissional executava normalmente. E aprendi a respeitar o cliente, aprendi a me impor também, porque o McDonald's também me ensinou de que o cliente tem razão sim até a página 5. Que ele, de forma alguma, pode faltar com respeito comigo. Ele não é mais importante do que eu. Foi uma escola. E eu trago da minha vida até hoje, tá? E algumas pessoas não levam tão a sério quando eu falo foi uma aula. Eu tenho um prazer absurdo de ter trabalhado no McDonald's. Trabalhei por quase 3 anos lá. No final, eu já não ficava mais na loja. A gente tinha a parte de marketing, que eu sou um pouco comunicativa, né? Então, assim, eles perceberam isso e já me colocaram para o marketing. Então, eu participava de toda a atualização da loja, mudava painel de letreiro de menu, né? A decoração, tinha a parte de festinha, que a loja em que eu trabalhava tinha um salão de festa. E aquilo, para mim, foi incrível. E aí, chegou uma hora que o salário mínimo estava pouco para mim. Porque, apesar de eu ainda ser muito nova, morar com os meus pais, o dinheiro me trouxe uma realidade diferente. Então, aquele salário mínimo que entrava para mim, eu me sentia rica, né? E eu gosto muito de dar presentes. Então, assim, eu comprava tudo para minha mãe, comprava para minha avó. Minha avó também foi uma outra mulher que me inspirou muito. Guerreira, trabalhou a vida inteira, cuidou de 4 filhos, depois mais 2 filhas que ela adotou. Mais o meu avô, que era também um homem extremamente machista e que era jantar, era almoço, era tudo na mão. Meu avô pedia um copo d'água para minha mãe, para minha avó. Ele não se dirigia à geladeira para beber água. Ele gritava o nome dela e solicitava o copo d'água. Para você ter uma ideia. Então, ela tinha a vida dela profissional e ainda dava conta da casa dela. Com louvor, tá? Porque foi uma excelente dona de casa e nada do que ela fazia a gente conseguia criticar, de tão perfeito que era. E aí eu quis um pouco mais. Falei, não, tudo bem. Talvez eu tenha entendido que eu tinha chegado no topo no McDonald's, né? E aí fui buscar outras alternativas, né? E aí fui para lojas, porque eu também só tinha pouca experiência e trabalhei em algumas lojas que não foi uma coisa legal. Eu não gosto de enganar as pessoas. E trabalhar como vendedora... parece que está no top 1, sabe? De ações que você precisa. Eu olhava as pessoas vestidas e que a roupa não estava legal, eu não conseguia dizer para a pessoa que ela estava linda. E eu dizia, vamos tentar então um outro modelo? E a minha gerente estava vendo. E depois eu só levava brecada, porque não, você não pode falar isso, não, mas tu ficou feio. Não importa, Patrícia, você tem que dizer para ela, fazer com que ela acredite que mesmo feia ela está bonita. E aquilo me machucava e eu não quis mais aquilo para minha vida. E eu estava fazendo faculdade, fazia direito na época e chegou a época do meu estágio. E aí eu fui estagiar numa grande empresa petrolífica e fazendo a parte de... sistema judicial de postos de gasolina, né? Então, todo posto de gasolina que tinha pendências jurídicas, a gente tratava. E nessa empresa estava sendo... Ali, nessa época, você trabalhava o quê? Era a parte administrativa? Não, era jurídica. Eu fazia estágio da minha faculdade de Direito. Ah, sim. A gente ia para audiência de instrução e julgamento, sabe? De AC, né? Que é a instrução de audiência de conciliação, para ver o que já estava em processo mesmo. E eles estavam implantando o SAP, o SAP. Sim. Que eles foram a primeira empresa no Rio de Janeiro a implantar. E eu me encantei com o SAP. Foi uma coisa assim, à primeira vista. Eu tive uma facilidade enorme como usuária, porque naquela época eu era usuária, de executar as ações. Estava implantando e eu fiz amizade com o pessoal da equipe de projeto. E
queria sempre mais, né? Então, assim, eu era usuária até o meu horário finalizar de expediente, depois eu passava a ser companheira deles no projeto, porque quando a gente está implantando um projeto, a gente não tem hora para terminar, né? Principalmente na época de Go Live, época final de testes, enfim. A equipe não saía, então eu ficava lá até 9, 10 horas da noite com eles. E ali você aprendeu a vender. Ali eu aprendi a vender, ali eu aprendi a usar, ali eu aprendi como implementar, ali eu aprendi como lidar com o usuário, porque é dos grandes issues da implantação de um projeto é lidar com o usuário final, né? Fazer com que esse usuário final esteja apto, de fato, a executar o sistema depois do plano assistido pós-Go Live. Então, eu aprendi, porque eles faziam comigo e eu reclamava. Eu dizia, pô, mas esse manual, o que você fez? Eu vou só até página 3 aqui. E se acontecer isso? Ah, mas você tá supondo que vai acontecer. Eu falei, sim, eu preciso, nesse momento, supor qualquer coisa que possa acontecer, que eu sei que já acontecia pré-sistema, no sistema, como é que eu atuo, né? E eles começaram a soltar mais informações e aquilo foi me consumindo. Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. A ponto do meu gerente nessa empresa falar, olha, se eu fosse você, eu largava o direito e me aprofundava nisso, porque você nasceu para isso. É impressionante a forma como você amadureceu, como você conhece o sistema em tão pouco tempo, o quanto isso fez bem para você. E eu tinha um amigo muito bom, que também era bom de tecnologia, né? Ele já atuava na tecnologia, e falou, olha, tem uma academia desse sistema, né, do SAP. Na época só tinha em São Paulo, e eu sem grana nenhuma, né? Cara, como é que eu vou fazer? E eu não conseguiria de forma alguma fazer com que o meu pai pagasse uma academia que em 1999 foram R$7.500. Nossa. E ele falou pra mim, cara, eu vou fazer assim, ó, eu fui mandada embora, eu tenho uma grana, eu vou pagar pra mim e pra você, e você vai parcelando e vai me pagando isso depois. E eu super topei, sem saber se eu de fato conseguiria pagar. E fiz a academia. E foram os 40 dias úteis mais intensos da minha vida, porque eu trabalhava de 8 às 5, aqui na Barra, e a academia era no centro da cidade. Então, eu tinha que sair às 5 horas do centro da cidade e chegar até às 7 horas da noite. Era o que? Impacta ou Infinet? Não, vou lembrar o nome. Vou lembrar. Que ela até mudou o nome. Hoje é super minha parceira, super minha amiga. Eu faço super indicação do curso, porque eles são muito bons. Eles preparam, de fato, são parceiros da SAP e preparam. HB Brasil. Que hoje é HB Brasil, na época não era. Era outro nome que eu também daqui a pouco venho. E eu senti, tá? Foi talvez o primeiro baque profissional meu em relação a conciliar estudo, trabalho. Então, eu terminava às 11 da noite. Aí, eu saía às 11 da noite do centro para ir para casa, para fazer tudo que eu precisava para dormir, para estar às 8, demorava na Tijuca, para estar às 8 da manhã na Barra da Tijuca. Então, eu saía de casa às 5h30 da manhã, enfim. Foram 40 dias muito intensos e pesados, né? Eu tinha 19 anos, eu queria dormir. Eu lembro que eu chorava. Assim, na terceira semana, eu chorava e meu pai dizia para mim, coragem. Eu lembro dessas palavras do meu pai. Você não queria? Coragem, não desiste. E a minha mãe vinha e falava, calma. Eu falei, mãe, e a linguagem era muito diferente do que eu tinha visto no projeto, na implantação. Porque ali eles estavam, de fato, me passando orientações para implantar, né? Eu tinha feito uma barreira em relação ao que era a visão de usuário e estava pegando a visão de consultor, né? E era tudo em inglês, né? Naquela época eu não tinha a noção que eu precisava de inglês para conduzir de uma forma mais tranquila, e foi sofrido. Então, eu pensei em desistir, e aí lembrava dos 7.500, né? Eu falei, caraca, se eu parar, eu vou ter que pagar, porque eles não vão devolver o dinheiro para o meu amigo, e eu talvez não encontre o resto da minha vida um cara que seja tão amigo o suficiente para me ajudar da forma como ele me ajudou. Por ele também, eu preciso ir até o fim. E foi. E dali, eu não parei mais. Nunca mais eu quis saber do direito. E a tecnologia, ela passou a ser o ar que eu respiro. Eu me lembro que em 99, 2000, nessa época mais ou menos, eu programava
Eu comecei como programador na carreira e eu atendi uma empresa que era a DBA Engenharia de Sistemas. Trabalhei na DBA. Acabei virando depois amigo do Veloso, que era o sócio. Era um dos sócios, era o Sim. Veloso e o Danilo. O Veloso, em 2001, ele vê o filho dele jogando Counter-Strike e decide montar uma empresa, que é a MBR, que foi uma das maiores empresas, hoje é uma das maiores empresas de jogos eletrônicos do Brasil. E nessa época, o podcast não é sobre mim, mas é sobre você. Mas nessa época eu fiz uma amizade que eu acho que eu tava com o pé na tecnologia, mas eu sempre via, assim, o que eu gosto de fazer é me relacionar com pessoas. É o que eu gosto de fazer. E eu via a tecnologia como meio. Sim. Né? Então, assim, eu com muito pouco tempo, eu fiquei amigo do Veloso. E eu me lembro que o Veloso passava na mesa, batia no meu ombro assim, vamos descer pra fumar. Eu falei, Veloso, eu não fumo. Não, mas vamos descer. A gente aprende a fumar mesmo sem fumar. Pra gente poder começar. E a gente foi desenvolvendo uma amizade ali. E eu virei gerente, manager do time do MBR. Fiquei até lá, até 2010. Mesmo com a minha empresa, continuei prestando serviço para ele. Mas uma coisa que você falou, que eu acho que tá totalmente ligada à tecnologia, à inovação, à IA, que eu acho que é o grande sensação. Nessa época, de 99, eu me recordo, como você falou de SAP, eu me lembro que assim, o máximo que eu consegui, eu acho que eu programava na época em PHP e em .NET. Uhum. O máximo que a gente batia de hora, que era o que se disputava entre os desenvolvedores, né? Era R$30, R$35 era a hora de um programador .NET e se você pulasse para o Java, você ia pular ali para os 60, 60 reais, 70 reais, mas se você ia para o SAP, eu me lembro que SAP tipo era 250. Menino, eu, tipo assim, eu vinha de um salário mínimo, te falei, né? E nas lojas também. Como eu não vendia bem, porque eu não conseguia mentir pros meus clientes, eu pulei, tipo, para R$5.000, tá? Eu não sei se esse foi o valor certo, não, tá? Porque eu fui contratada como consultora, que foi o meu primeiro contrato, logo que eu terminei a academia. As empresas iam na HB Brasil para identificar as melhores notas. Sim. E dali eles entravam em contato. E foi o que aconteceu. E me contrataram para ganhar R$5.000 CLT, não era nem HH não, tá? CLT. E eu falei, tô rica, agora literalmente, porque eu já também achava rica com o salário mínimo. Eu falei, agora literalmente eu tô rica, né? 13º fundo de garantia, plano de saúde, né? Uma mega empresa, porque também tinha outra coisa, só mega empresas é que conseguiam fazer essa implantação, né? Até hoje, tudo bem que hoje a SAP tem versões mais acessíveis para médias empresas, mas mesmo assim é um valor absurdo, né? Então eu falei, louco, né? Como é que isso... como é que gera tanto dinheiro em relação a esse nicho, né, de serviço que são as implantações de projetos, né? E eu fiquei enlouquecida, né? Terminei o curso, não sei se eu consegui te responder. Consegui, não, eu que não fiz a pergunta. Tá. Assim, quando você olha para o passado, porque você falou uma coisa sobre você, sobre sua mãe, sobre sua avó, Sim. né? Por exemplo, a minha mãe... A gente foi descobrindo os termos, né? Machismo. Os termos. Naquela época eram termos quase que inacessíveis. Sim. A gente não tinha nem o direito de descobrir, né? O que significava. Assim, a minha mãe, por exemplo, trabalhava em banco e meu pai colocou ela dentro de casa porque ela tinha que ser dona de casa. E a minha mãe é frustrada até hoje. Mas né? O lance é porque abandonou a carreira dela por conta disso. E até hoje, é incrível que, assim, é quase que impossível a gente entrar em avanços tecnológicos como a IA, por exemplo, e ter mentalidades como essa. Eu tenho amigos hoje, amigos, né? Eu tenho conhecidos hoje que, quando vai no restaurante, por exemplo, com a esposa não pode se dirigir ao garçom porque... É exatamente o que você falou. De repente vai se insinuar. Assim, é uma mentalidade muito mesquinha, arcaica. Pequena. Eu digo mais. Eu acho que é uma mentalidade de domínio. Tá? O homem, ele sente que só quem pode falar com o outro homem é ele.
porque ele mostra o domínio dele em relação àquela mulher que está ao lado dele. Assim, isso tem muito conflito em relação a isso, porque assim, a etiqueta diz que não é a mulher que se direciona ao garçom. Mas e se a mulher quiser se direcionar ao garçom? É essa a diferença, né? O choque para mim é esse. Eu posso me sentir à vontade com meu marido se direcionando ao garçom, ou eu posso saber que eu tenho esse direito e me direcionar ao garçom sem julgamento. Ele entendendo que isso é uma coisa normal e que eu vou fazer porque eu me senti à vontade e vou fazer. Ponto. Sabe? Então, assim, essa é a diferença. É o domínio que o homem deseja ter em relação à mulher e que faz com que ele seja soberano. E se direcionar traz para ele essa soberania. E o que a Patrícia de hoje, passado 25, 26 anos, quando olha para aquela Patrícia que estava prestes ali a entrar no McDonald's, né? Tem um pouco mais de 25, mas estava ali entrando no McDonald's e olha para o seu pai, e a gente não está fazendo julgamento sobre o seu pai, né? É sobre a situação que, infelizmente, ainda acontece. Sim. Como é que você visualiza, e até no sentido de talvez instrua sua filha para como proceder com situações dessa, que de repente não com o pai dela, mas com pessoas, com as pessoas mais namorado, que se, marido, namorado, né? Justamente. Eu falo muito. Eu tenho uma filha de 25 anos, né? E ela viveu muito essa minha transformação, né? Eu posso te dizer que eu continuo a mesma, tá? Porque eu já era muito audaciosa naquela época. Tanto que, assim, no livro eu falo muito sobre isso. Eu travei uma briga com meu pai. Ele não queria deixar de jeito nenhum. Eu falei, mas por quê? E aí eu tentei reverter o jogo, porque a justificativa dele, para mim, na negativa, né? Não, você não vai trabalhar, não cabia na minha cabeça. Não, eu não vou sentar no colo de homem nenhum, eu vou trabalhar. Né? E aí eu comecei a reverter aquilo para ele, porque ele era o homem da casa, era ele que nos sustentava, trabalhava também desde cedo. E aí eu comecei para ele, tá, então você está querendo dizer que você tem mulheres que sentam no seu colo? E aquilo foi o divisor de águas. Ele, não é isso que eu estou querendo te dizer. Eu estou querendo te dizer que isso propicia, porque você está vulnerável num ambiente onde só tem homens. Eu falei, não, eu estou vulnerável onde só tem homens, onde só tem mulheres, onde tem pessoas. E eu tenho que aprender a me defender em relação a isso. Né? Eu continuo hoje a mesma pessoa, só que muito mais empoderada. Eu falo que eu não me arrependo de forma alguma, porque a questão do dinheiro, a questão de você ser independente de qualquer pessoa, é vida para mim. E esse foi o primeiro conselho que eu dei para minha filha. Você jamais, em tempo algum, vai depender de um homem. Porque você, sendo independente, você vai poder fazer o que você quiser da sua vida. Nenhum homem vai mandar em você, vai dizer o que você pode, o que você não pode, vai te controlar ou te minimizar, tirar o valor que você tem. Né? E ela, graças a Deus, me escutou. Eu falo que não foi tão fácil, tá? Porque, assim, ao mesmo tempo, como eu tive uma filha muito cedo, ao mesmo tempo em que eu estava em processo de amadurecimento, ela estava crescendo. Então, ela às vezes pegava algo que não era aquilo que eu queria que ela pegasse. E eu tinha que fazer um trabalho reverso em relação a esse pensamento errado que ela tinha entendido que era a minha maneira de passar para ela o que eu gostaria que ela vivesse, enfim. E eu tive um choque muito grande em relação à educação que ela teve até a época em que ela nasceu e com a educação que eu tive. Né? Eu fui uma menina de casa. Né? Os meus passeios eram da minha casa para a casa da minha avó paterna. A minha avó materna era esporadicamente, aniversário, enfim. Então, assim, eu tinha duas casas, a minha casa e a casa da minha avó. E eu só vivia aquilo. Eu nunca dormi na casa de ninguém. Eu não fazia trabalhos de grupo na minha casa, de escola. Meu pai era tão machista a ponto de não querer que amigos meus fossem para minha casa. Então, eu tinha que dar meu jeito na hora da escola. E aí, ficava até mais tarde. E eu vendo aquela coisa toda acontecendo na casa dos amigos e eu não tinha isso em casa. Então, com a minha filha, eu quis fazer tudo diferente. Mas foi um campo minado. Porque na tentativa de fazer diferente do que o meu pai fez comigo, né? Eu abri demais um caminho para ela que ela não tinha maturidade na época para discernir o certo do errado.
E eu fui penando, porque assim, era ela errando que eu dizia, pá, vou prender aqui. Não posso. Aí eu começava a lembrar do meu pai querido. Eu dizia, porra, meu pai estava certo. Talvez se ele tivesse me soltado nisso aqui, será que eu estaria do jeito que eu estou hoje? Eu seria a Patrícia que eu sou hoje? Meu pai estava certo. Eu, pegava ela. Não, mas por que você deixava e não deixa mais? Não quero mais. Eu deixei, não foi legal, e você aprendeu que não é legal e eu não quero mais que se repita. Então, assim, ela tem uma cabeça diferente da minha. Ela veio de uma época diferente, onde existem valores que eram totalmente diferentes da minha época. E que eu aqui, nesse caso, aprendi a lidar. Né? E, obviamente, fazendo com que ela entendesse com os meus próprios erros, porque eu bati muito a cabeça. Eu errei muito. Eu me arrependo de milhares de coisas que eu fiz que eu não tinha maturidade na época. Eu acabei sendo enrolada por homens, né? Eu trabalhei muito tempo com muito homem. Hoje, a gente ainda encontra algumas mulheres, nesse livro aqui, é uma prova disso. Tem 10 mulheres incríveis aqui, que eu já li a história delas. Então, a gente tem muita mulher boa hoje no mercado e isso traz um pouco de aconchego para outra mulher. Mas eu tive toda a minha experiência com homens. Então, assim, eram ciladas, uma atrás da outra, e que eu acabava caindo. Vai me pagar, vai me promover, vou trabalhar até mais tarde, vou fazer o dele e depois não vou falar que fui eu para que ele, mas porque ele daqui a 2 dias eu vou precisar, ele vai. E essas coisas não aconteciam. E até tecnicamente, eu digo que assim, poucos foram os homens que me ajudaram, que de fato me viram como uma aliada profissional e que se abriram para mim. E que fazem o que eu costumo fazer hoje. Eu gosto muito de deixar na minha equipe, de primeiro identificar na minha equipe o mais fraco e o mais forte. Então eu sei que aquele ali são os meus 2 elos. O mais forte eu vou deixá-lo, é o que eu costumo fazer, né? Tranquilo, para que ele entenda que ele é o meu braço direito, e que ele é tão responsável quanto eu em multiplicar o conhecimento dele. E passo a mostrar para ele que esse mais fraco, ele está mais fraco hoje, mas que daqui a 6 meses ele vai estar 30% melhor do que ele está. E que daqui a 5 anos ele vai ser tão bom quanto ele. E que é importante que a gente consiga nivelar esses conhecimentos na equipe. Mesmo o júnior, tá? Porque assim, tem júnior que é muito bom. Tem júnior que é júnior porque ele é júnior, mas ele é tão bom quanto um sênior. E eu trabalho muito nisso. Né? Eu acho que é importante. Mas eu não encontrei isso. Eu não tive ajuda. Eu posso contar nos dedos, não consigo fechar uma mão de homens que eu trabalhei nesses quase 25 anos, que sentaram comigo e disseram assim, Patrícia, aqui, tá vendo? Faz assim, faz assado. Tem esse curso aqui, tem uma apostila. Na minha época era muita apostila. Era muito do material. Nossa, era cada livro dessa grossura. Vamos ler isso aqui, vamos estudar. Se quiser, vamos fazer um workshop. Eu não tive. Eu costumava dizer que eu era sombra. Eu passei a ser a sombra dos homens. Porque eu puxava a minha cadeira e sentava do lado do homem e dizia para ele, cara, você não vai ter alternativa. Ou você vai deixar eu ver, porque você vai ter que trabalhar, ou você não vai trabalhar. E eles ficavam muito irritados com aquela minha postura. Porque eu não consegui de outra forma. Então, assim, era a única chance que eu tinha era grudar na máquina do cara para que eu visse a execução dele diária. E, às vezes, eu não conseguia. Foi muito mais difícil para mim. Porque eu não sabia o que ele estava executando. Imagina, o cara joga um comando e ele sai... Que comando é esse? O que é comando? Sabe? Eu não conseguia. Eu não tive ninguém que sentasse comigo e falasse, vou te ajudar, vou te instruir, tem uma apostila... E eu trago isso hoje na minha vida. Eu faço muito isso. Eu acho que a gente precisa, seja para homem ou para mulher, tá? Assim, bandeira zero em relação a sexo. Eu falo, eu busco profissionais. Se é homem ou se é mulher, isso é indiferente para mim. Mas a capacidade da mulher... a mulher é muito mais resolutiva. Né? A mulher ela é muito mais planejamento, ela é muito mais completa em todas as áreas, né? E não é rasgação, não, né? É como um todo. Eu prefiro trabalhar com mulheres do que trabalhar com homens. Detalhistas. Pois é. Conseguem fazer mais coisas, né? ao mesmo tempo. Assim,
não tem como generalizar. Sim. Mas talvez os melhores profissionais que trabalharam comigo ao longo da minha carreira foram mulheres por conta da dedicação que deram aos projetos, aos negócios e tudo mais. Nesse processo, você não acha que talvez o que você passou... É doloroso, talvez, falar isso, né? E eu tô entrando num campo minado. Mas mais mulheres não deveriam ter apanhado como você apanhou, para que a gente pudesse ter, ao invés de 10 exemplos, 20, para que vocês pudessem ser multiplicadoras daquilo que as mulheres... Você está falando da sua filha de 25, eu tenho uma de 4, e eu fico aqui, às vezes, tentando raciocinar e peço para Papai do Céu me interromper, ajudar, sempre. De pensar, porque eu não consigo imaginar a minha filha com 25. É isso. Talvez, é pânico. Pois é. Mas esse apanhar que você apanhou tanto na vida, não que merecesse, sim, mas eu acho que para que uma geração passe e para que as mulheres possam chegar no pouquinho que ainda estão, né? Ainda falta muita coisa para que se conquiste, para que os direitos de fato sejam iguais. Não precisaria de mais. No final das contas, não foi benéfico? Você, principalmente, como antes jurista? Não, com certeza, tá? Eu vou além, Bruno. Precisava, sim, tá, de mais mulheres para que a gente hoje tivesse, de fato, uma TI igual para homens e mulheres. E eu concordo com você em relação às minhas dores, né? Todas essas minhas dores, elas me fizeram crescer. Porque, assim, nem sempre, quando eu falei que eu virava sombra, eu conseguia pegar o que estava sendo feito. Então, eu pegava uma visão e eu tinha que sair dali para estudar. E tentar buscar... Naquela época era muito livro, né? E como que eu faço? Então, assim, isso só me amadureceu, me engrandeceu profissionalmente, mas doeu. Foi difícil, né? O que a gente espera que hoje não aconteça. E aí, quando eu falei para você que eu vou além, é sobre as mulheres, né? Faltou muita mulher, principalmente porque naquela época a tecnologia era vista como uma profissão masculina, né? É como hoje, você não vê uma mulher como mestre de obras. Eu nem sei, nunca vi. Poucas CEOs de Big Tech. Pouquíssimas. E quando você encontra, são pessoas já maduras, como eu. Até mais maduras do que eu, que começaram nessa fase a trancos e barrancos, entendeu? Desbravando, derrubando barreiras e sofrendo, né? Então, assim, hoje eu vejo muita procura de mulheres em relação à tecnologia por causa da grana, que é uma coisa que me preocupa, né? Eu acho que você não pode escolher algo profissionalmente para você nunca por causa somente da grana. A grana é importante, ela é necessária, mas não pode ser a grana a motivadora da sua profissão. Não pode ser a grana o que te faz feliz, né? Porque fazer algo que te faz infeliz, que não te deixa confortável, ele não vai perdurar. Isso ali vai acontecer por algum tempo e vai chegar uma hora que o dinheiro já não vai ser mais suficiente. E você começa a se desempenhar mal, você fica de saco cheio, você não tem o resultado que você precisa, não performa como deveria e se frustra, né? Então, assim, eu gostaria muito que isso fosse esquecido. A TI ela tem que ser vista pelas mulheres como algo que pode trazer para elas realização profissional e estabilidade financeira, né? E sobre as mulheres ainda, hoje, na época de hoje, Bruno, a mulher ela não incentiva a outra mulher. Eu digo hoje que eu tenho 2 inimigos. Eu tenho os homens que já eram meus inimigos daquela época, porque entendem que eu, como mulher, deveria estar em casa lavando uma louça. E eu tenho as mulheres que simplesmente não conseguem apoiar outras mulheres, se sentirem felizes com o sucesso de outras mulheres, aplaudirem outras mulheres e ajudar ao crescimento do movimento feminino, não só na tecnologia, mas em todas as áreas. A mulher ela pode fazer o que ela quiser. Se ela quiser ser astronauta, ela vai.
e acabou, e ponto final. Só que isso não é uma realidade. Eu concordo, assim, plenamente. O meu business principal hoje é a educação e o audiovisual, mas até nesse mercado, que é um mercado mais midiático, Sim. né? Ainda o mercado de educação, porque hoje a educação ela tá mais voltada para a educação à distância. Sim. Então, acaba que o culto à imagem acaba sendo maior. Uhum. Mas se eu analisar, talvez, aí eu vou causar uma intriga enorme na equipe. Se eu analisar, por exemplo, os meninos que trabalham e as meninas que trabalham, os meninos, quando trabalham, ainda que eles se esbarrem ou se biquem, eles conseguem trabalhar. Mulher não. Exato. Mulher prepara a arapuca para a próxima. Para coleguinha. Para coleguinha. É isso. E assim, com a sua experiência, de que forma que a gente consegue mudar isso? Porque as Big Techs precisam de mulheres lá na frente. Mas talvez esse momento não chegou ainda por conta desse amadurecimento que ainda não aconteceu. Sem dúvida. As Big Techs, elas não sabem o real poder de uma mulher. Elas não conseguiram ainda visualizar o quão poderoso pode ser uma mulher como CFO de uma empresa. Sabe? Existe também essa cultura ainda masculina. Eu preciso de homens, porque só homens conseguem executar da forma correta. Hoje a gente tem um movimento que até está virando lei, né? A parte da equidade, até a equidade salarial, né? Que você precisa trazer 30%, não sei ao certo, de profissionais femininos na sua empresa. Mas simplesmente para cumprir uma lei. Simplesmente para você fazer um post no LinkedIn da empresa, no Instagram, no site da empresa, de que vocês apoiam a liderança feminina, de que vocês são pessoas que incentivam uma mulher. Isso é no papel. Tá? Na realidade, isso não existe e ainda assim não se valoriza ou não se tem, de fato, o real ganho de ter uma mulher numa empresa. Eu falo muito sobre isso, falo no livro também, e tento mostrar, né, a importância de se dar. Eu falo assim, deixa eu trabalhar um pouquinho, me dá 6 meses. Daqui a 6 meses você me dá seu retorno. Se você ainda em 6 meses entender que não faz diferença eu estar aqui, tudo bem. A gente vai se despedir, eu vou ser grata a você por isso, e você segue aí com o que você precisa. Se isso acontecer, eles vão entender o quão brilhante nós somos. Porque foi como você falou, não é que a gente seja melhor do que o homem. A gente consegue desempenhar as mesmas ações que eles de formas diferentes. E com um brilho. Eu tenho um grande amigo que foi meu gerente e que me ensinou, esse é um dos caras que estão na minha mão aqui. Me ensinou muita coisa. Eu tive pouco tempo de contato com ele, mas o pouco tempo que eu tive com ele foi incrível. E recentemente, a gente num papo, no final eu me despedi dele falando assim, um dia eu vou ser igual a você. E ele me respondeu, você já é muito melhor do que eu. Você é mulher. Você não sabe o poder que você tem. Você não sabe o quão mais à frente do que eu você tá. E aquilo foi tão bom de escutar, sabe? Que, no fundo, eu sei que não é verdade. Porque ele é um cara com muito mais experiência, ele é um cara com um leque muito maior, enfim, ele já trabalhou em empresas fora do país, ele traz uma bagagem muito melhor do que a minha. Mas escutar de um homem que trabalhou comigo tão pouco tempo, que eu poderia ser melhor do que ele, porque eu, como mulher, desempenho outros sentidos que eu tenho, que fazem a diferença na execução de qualquer serviço que eu execute, foi maravilhoso. Foi lindo, sabe? Mas isso precisa acontecer mais. Para quê? Para que mulheres entendam isso e que não se engalfinhem. Eu costumo dizer que geralmente quando eu tenho liderança feminina, existe um problema. Mas sobre esse teu amigo, não é você que está errada? Então, aí eu analiso. Ele é tão maravilhoso profissionalmente, ele tem uma história tão incrível, ele sabe tanto, porque assim, como a gente está conversando aqui, a gente conversava muito. Eu saía da empresa, 9 horas da noite, 10 horas da noite, todos os dias. E era com ele que eu estava lá. E a gente começava de um problema a discutir
E a gente levava horas falando daquilo que já tinha perdido o sentido do problema, a gente já tinha chegado na solução daquele problema, mas ia desencadeando em outras ações que a gente podia fazer. E eu ficava louca com aquilo. E aquilo me inspirava e eu dizia, cara... Pô, e eu dizia pra ele, nossa, tá certo. Não, eu não tinha pensado nisso. Porque ele traz uma experiência a mais que eu não tenho. Olha, eu já vivi isso aqui no momento tal, e talvez se a gente conseguir executar isso daqui, o que você acha? E aí, baseado nessa devolutiva dele, eu brincava. Eu dava o meu show. E aí eu montava um plano, eu pegava a equipe, eu tive uma equipe de 30 pessoas trabalhando comigo, homens, 30 homens, nenhuma mulher, só eu de mulher, e mais ele gerente. E ele simplesmente, ele não queria saber, eu queria fazer handover com ele, e ele dizia pra mim, tá tudo bem? Eu dizia, tá. Tem alguma coisa pegando? Eu dizia, não. Então, não quero saber. Quando finalizar, você me mostra, faz uma apresentação para mim. Ele tinha tanta segurança de que depois que ele trouxesse com a experiência dele aquele ponto ideal, eu iria desenvolver, que ele simplesmente relaxava. E aí chegava a hora de apresentar, eu apresentava para ele, que apresentava para o CFO da empresa, enfim. E as coisas fluíam. Então, assim, no caso dele, eu não consigo deixar de analisar essa experiência dele e de concordar e de ser realista. Eu tenho que amadurecer para chegar na posição dele. Né? Mesmo que a gente tenha os mesmos cargos, hoje eu ainda tenho menos experiência profissional do que ele. E eu fico feliz de saber, sabe? Que eu tenho que amadurecer, eu acho que a gente amadurece diariamente. Ninguém nunca vai poder dizer, eu já aprendi o que eu tinha para aprender, eu sou o supra-sumo da tecnologia e me contratem, por favor. Não, eu aprendo todos os dias. Eu aprendo com o meu field service, eu aprendo com o meu júnior, sabe? São coisas que ele, na experiência dele, aprendeu, que eu talvez, por algum motivo, passei direto daquilo e que eu estou aprendendo com ele. Então, eu tenho muito essa troca e reconheço muito que eu acho que eu sou muito boa, mas que eu tenho muito a melhorar. Por isso eu vou insistir na pergunta, porque eu gosto de um debate. Eu adoro também. Eu sou leonina, tá, Bruno? Você não acha que, assim, uma das grandes e belas habilidades, inclusive, que quando a gente fala que as Big Techs precisam de CEOs femininas, as Big Techs precisam que nas apresentações dos seus produtos sejam mulheres, né? E aí eu volto rapidamente lá atrás, você ainda advogada, né? Fazendo estágio, e dificilmente o sistema teria sido implementado com tamanha grandeza e perfeição se uma usuária do sistema atenta não tivesse aplicado. É o que eu falei, por exemplo, de hoje eu lidar com a educação e lidar com o audiovisual e, nesse momento, eu enxergar a tecnologia, diferente de você, sim, como meio. Claro. Para você, a tecnologia é o fim. Nesse momento, a tecnologia, para mim, é um meio. Mas a sua habilidade de planejamento, de consciência sobre o negócio, naquele momento, é muito mais importante do que o desenvolvimento do código em si. Sim. Né? O desenvolvimento do código, ele simplesmente aplica o desenvolvimento da sua estratégia em como o usuário, em como a empresa vai receber, tratar, processar e entregar aqueles dados. Nesse sentido, estou entrando de novo no campo minado. Fica à vontade. Talvez não é mais uma questão de... Vocês já apanharam tanto... Você já apanhou tanto, não é uma questão mais hoje de posicionamento, de tomar um lugar que já é de vocês? Eu tô te entendendo, tá? Mas eu só queria que você entendesse que a gente não consegue tomar um lugar que nunca foi nosso, sabe? Mas eu tô falando que nunca foi. Sim. Mas talvez ainda não é, porque sim, vocês não tomaram o lugar. Talvez. A gente tem uma resistência tão grande a tudo que já foi sofrido em relação a essa tentativa de buscar um lugar nosso que nos deixa ressabiada, sabe? Assim, analisando agora, depois de que você me trouxe aí 2 vezes o mesmo contexto, talvez eu me coloque, quando eu respondo para um homem que eu ainda vou ser um dia igual a ele, e que eu não sou,
hoje, numa posição humilde, de querer mostrar que ainda falta muita coisa. A gente ainda não está, não que preparada, porque eu acho que as profissionais mulheres na tecnologia, elas são muito boas. Exatamente pelo motivo de ter que ser melhor do que um homem. Tá? Então, assim, o homem, ele faz uma apresentação com um único slide e ele é aplaudido, ovacionado. Para eu fazer uma apresentação, eu tenho que botar 10 slides e eu sou contestada em cada slide que eu apresento. Isso, não estou falando que é uma coisa de agora, não. Isso foi a minha vida inteira. O homem chegava para o gerente e conseguia falar com ele no corredor do cafezinho. Tem uma empresa tal e 3,5 milhões, pô, vamos trazer os caras aqui. Marca lá, vê a minha agenda e marca. Para eu conseguir que o meu gerente, a minha gestão, me desse uma agenda dela para trazer um fornecedor de 600 mil, eu tinha que penar, eu tinha que pedir ao fornecedor para trazer, me mandar uma apresentação e fazer um áudio e explicar, e eu ficava 3 meses na tentativa de agendamento. Então, assim, a gente ainda vive com karma de ter que fazer melhor, ter que fazer mais. Eu via os homens indo embora e eu tinha que ficar. Porque se eu fosse embora no meu horário, eu escutava as piadinhas. Ué, tá desmotivada? Aí vinha na minha cabeça, mas o fulaninho foi embora ontem, 10 minutos antes do final do horário de expediente, e ninguém falou nada. Eu preciso ficar até depois do meu horário para dizer que, de fato, eu estou trabalhando. Ainda é um universo muito machista e desleal, desigual, né? Eu tenho uma lembrança muito marcante dessa minha última empresa, que quando eu entrei, existiam 27 fornecedores. E aí, quando eu entrei, eu tive que conhecê-los, né? Então, eu comecei a fazer uma rodada de encontros com eles, né, para conhecê-los e para entender. Alguns já eram parceiros em que eu já tinha trabalhado, então a coisa fluiu melhor, até porque já conheciam o meu trabalho. Mas os que não conheciam, você não faz ideia da resistência que houve, porque o meu antecessor era um homem. Então, eu entrei para substituí-lo. Você imagina uma mulher entrando para substituir essa pessoa, ela foi demitida para eu entrar no lugar dela. Eu não tenho culpa, eu não conheço a pessoa até hoje, não sei quem era. Por algum motivo, a empresa decidiu que ele não fazia mais parte da missão, valores e cultura da empresa e que eles precisavam de outra pessoa. E para isso me trouxeram. Você não faz ideia da resistência desses... São fornecedores, tá? Eu estava pagando aos fornecedores. E em uma desses encontros, a primeira pergunta de um diretor de uma grande empresa foi essa para mim. O que você fazia antes de estar trabalhando aqui? A primeira pergunta, nós nos cumprimentamos. Ele foi conduzido até a sala. A tiazinha do café, querida, trouxe café e água pra gente. E nós sentamos. E aí ele olhou no fundo dos meus olhos e disse: o que você fazia antes de estar aqui? E aí eu tive N respostas para ele. Você não faz ideia do que eu, de fato, gostaria de ter respondido para ele. E aí eu aprendi com a vida também a contar até 3 antes de fazer qualquer resposta, de dar qualquer resposta, porque um homem respondendo bravamente, ele é o cara. Uma mulher respondendo bravamente, ela é histérica, ela é desequilibrada, ela está com um problema na família e ela está trazendo, não sabe dividir, separar o profissional do pessoal. Então, eu pensei contei até 3 e respondi para ele. Você faz essa pergunta para todos os homens que são gestores dos contratos em que você atua? E ele não esperava essa minha resposta, porque ele pensou que eu fosse me acanhar e fosse dizer, eu dançava balé. Eu brincava de Barbie até ontem, aí decidi que não quero mais brincar de Barbie e agora vou gerir aqui 27 contratos, vou gerir uma equipe de TI, vou gerir uma área de TI. E ele ficou sem saber, ele ficou literalmente perdido. Aí ele, não, é só porque, né, o fulano de tal, né, tava com a gente aqui há tanto tempo, né, a gente não entendeu essa saída dele. Não é problema meu. Se ele tinha algum questionamento em relação à saída do antigo funcionário, ele que fizesse a empresa, não a mim. Aí eu fiquei olhando para a cara dele e eu falei,
ainda assim, né, é impressionante como um homem não aceita uma mulher na posição de liderança. E eu vou além, eu fico pensando, será que ele gostaria de ter a filha dele passando por essa situação? Porque os homens esquecem que têm filhas. E as filhas deles estarão no mercado, se não agora, daqui a 10 anos, independente do segmento, da tecnologia ou não. Mas elas vão buscar respeito, elas vão buscar espaço, elas vão buscar que elas consigam realizar o trabalho delas da mesma forma que um homem e que aquilo seja visto da mesma forma. E a minha cabeça voou, eu falei, será que ele gostaria que a filha dele fosse confrontada dessa forma tão deselegante quando ela estiver trabalhando? E aí eu cheguei em casa e contei para o meu pai. E ele falou qual foi a sua resposta, porque ele estava com muito medo da minha resposta, né? E eu respondi a ele, ele falou, você foi ótima, mas você podia ter ficado quieta, trazido outra pauta, outra questão e não ter respondido. E aí eu falei para ele, não, pai, eu não respondi da forma como eu gostaria, longe de respondê-lo da forma como eu acho que ele merecia ter sido respondido. Mas ele precisava de uma resposta. Eu não podia deixá-lo entender que ele pode fazer esse tipo de questionamento a uma mulher, seja ela o que for, nunca. Porque ele entende que deveria ser um homem e não uma mulher. Então, assim, são questões que a gente ainda vive em empresas grandes, em empresas pequenas. São lutas que eu confesso mais. Eu não sei se a gente algum dia vai conseguir ter essa igualdade de fato, esse respeito de fato que a gente precisa. A gente vai continuar sendo medidas diferentes do que um homem vai precisar fazer mais do que um homem faz para conseguir algum valor. Mas nunca a gente vai ter aquela igualdade em relação ao que é apresentado por nós e o que é apresentado por um homem. Compreendo e concordo. Talvez a minha bolha, né, na primeira vez que eu fui mandado embora, foi por... Se eu fosse mulher, eu diria que foi machismo, né? Então, eu trabalhei na DBA, eu trabalhei numa outra empresa que chamava GIP, e a GIP eu estava entrando com a parte de web, e a GIP, na época, trabalhava com programação de alto nível, clipe, acho que é DBase, né? Uhum. E... como era majoritário, eram só eu e o Fabrício, dois meninos querendo trabalhar com web, querendo implementar aquela cultura, né, uma novidade pro mercado, a empresa optou por não sair. Eu me lembro de que quando eu fui demitido, eu desci Rio Branco, logo no comecinho, eu sentei no meio-fio, comecei a chorar, e ali eu falei assim, eu nunca mais vou trabalhar para ninguém. Né? Acabei tendo... Hoje, por exemplo, eu tenho a minha empresa, mas eu tenho orgulho de dizer que eu tenho alguns chefes, né? Alguns dos meus clientes eu considero, os considero como chefe por respeito mesmo, por isso que você acabou de colocar, por entender que eles têm uma bagagem maior, sim, muito mais conhecimento, mas compreendo exatamente o que você falou, no sentido de eu vivia numa bolha, né? Eu tive a oportunidade de talvez poder conduzir e lidar com pessoas que não tinham essa cabeça, mas é fato. A mulher ela precisa de mais espaço. Eu acho que talvez seja esse o ponto, isso, né? Ter mais espaço, se sentir mais aberta e talvez mulheres olharem para outras mulheres e encontrar essa dor, utilizar da empatia para que possa, de fato, né, quanto mais a gente debater sobre esse tema, mais claro ele fica e mais envergonhado aqueles que ainda praticam esse tipo de situação vão ficar. E aí, de repente, ainda que a gente não consiga o cenário ideal, a gente consegue amenizar e melhorar muito. Você se arrepende de ter largado o direito? Eu me arrependo só por não ter concluído a faculdade.
É uma missão minha, eu ainda vou concluir, porque o direito ele é fascinante, tá? E assim, hoje eu descobri muito da tecnologia no direito, principalmente com a cibersegurança, com a LGPD, com a proteção de dados, né? Então isso tá muito ligado e isso me incentiva. Eu sempre quis fazer direito, desde pequena. Na verdade, não. Quando eu era bem pequenininha, eu queria ser pediatra, mas eu não consigo ver sangue de forma alguma. E aí meu pai sempre conversou muito comigo, ele sempre foi muito meu parceiro, muito meu amigo, e ele foi aos poucos me mostrando que eu ia ser uma médica medíocre. E aí eu lembro muito claramente dele, você quer ser uma médica boa ou quer ser uma médica de consultório? Não chamando as médicas de consultórios medíocres, né? Mas uma médica, na visão dele, boa seria aquela que o paciente precisa de uma cirurgia, ele vai entrar e vai fazer a cirurgia. Que eu dizia para ele, dos meus argumentos era, pai, eu vou ser médica de consultório, o bebê, que eu sempre gostei muito de criança, o bebê vai entrar, eu vou auscultar, eu vou olhar os dedinhos, eu vou ver a garganta, o olho, e ele vai embora para casa. Aí ele falou, tá, e quando esse seu bebê precisar abrir a cabeça e fazer uma cirurgia, você vai fazer o quê? Você vai passar para uma outra pessoa? E aquilo mexeu muito comigo. E aí eu falei, não é isso que eu vou fazer. E eu passei para o direito pela minha facilidade de comunicação. Eu gosto muito de me comunicar, eu tenho facilidade e eu gosto muito de fazer as coisas certas. E detesto injustiça. Então, isso me incomoda. Eu arrumo questões até de quem não é da minha equipe. Até de quem não tá sobre a minha liderança. Se eu escuto alguma coisa, eu vou lá. Mas por quê? Mas então, o que a gente pode fazer? Pô, mas porque é meu. E aí, por isso, o direito. Eu tenho vontade de terminar, mas para dizer para uma conquista pessoal minha. Eu falo, o tema do meu livro é A Escolhida. Eu fui escolhida pela tecnologia. E hoje eu não conseguiria executar nada diferente do que algo relacionado à tecnologia. Eu gosto, me inspira, meu coração vibra, eu gosto de ver as coisas sendo executadas, eu gosto de ver o planejamento, eu gosto de acompanhar, e gosto mais ainda de ver o final. Eu gosto de ver uma empresa tendo melhorias com aquilo que foi desenvolvido, que foi implementado, o treinamento sendo executado. Eu gosto muito de estar participando disso, porque isso me faz bem, sabe? Talvez pela minha experiência de usuária muito tempo e de sentir a falta de alguém da liderança presente, né? Porque eu, quando era usuária, eu via muitos consultores trabalhando, mas eu não via a liderança ali. A liderança aparecia de 15 em 15 dias para fazer uma reunião com a gestão e no final do projeto, primeiro para vender, depois de 15 em 15 dias e depois no final para dizer que o projeto tinha sido entregue. Então eu faço tudo diferente. Mas a tecnologia, ela me instiga, ela me faz não parar, sabe? Ela tá a todo momento se atualizando e aquilo me faz procurar por outras coisas, estudar mais e buscar possibilidades de melhorar o meu trabalho atual. Então, tudo que é lançado, eu me meto. Outro dia, eu fiz uma entrevista de emprego que o entrevistador me perguntou, mas por que generalista? Porque a gente já conversou por todos os nichos e você também está na cibersegurança? Eu falei, tô. Ela me instiga. Eu não posso deixar de falar de tecnologia sem falar da cibersegurança. Então, assim, foi uma coisa que eu me senti necessidade, não porque alguém tivesse me imposto. Então, assim, eu não me vejo fazendo nenhuma outra coisa, mas tenho muita vontade, sim, de terminar o direito. Você acha que a LGPD, a lei, né, a letra da lei, ela é o suficiente para as demandas de tecnologia que a gente tem hoje? Não. Não, e assim, é um não ponto, tá? Eu não conseguiria desenvolver mais em relação a isso, porque hoje a gente já não desempenha as letras que são existentes. A gente não tem maturidade nenhuma, a gente não está preparado para isso e a gente vive no Brasil. Viver no Brasil significa que mesmo que aquela lei ali exista, sempre há uma possibilidade de não cumpri-la. Não, porque isso traz custo para a empresa. Isso traz
organização interna, isso traz uma cultura organizacional que não existia. A LGPD ela só funciona quando a gente tem a parceria de todas as áreas em conjunto. Assim como a cibersegurança. A cyber ela só é eficaz quando não só as lideranças de todas as áreas, como todos os colaboradores são treinados e se sentem corresponsáveis em relação à segurança da empresa. Porque se isso não acontecer, não adianta eu trazer a melhor empresa de cibersegurança para atuar, criar os maiores bloqueios existentes no Office 365, fazer todas as campanhas de conscientização interna, gamificação, distribuir brinde, porque só assim que o usuário quer participar, distribui brinde, faz sorteio, porque aquilo ali acabou. O cara esquece totalmente o que foi feito, ele nem sequer lê o treinamento que foi dado, que eu tive que colocar um aceite no final para que a pessoa pelo menos abrisse, que isso também não trazia para mim a certeza de que ele tinha lido o conteúdo. Se não houver essa conscientização da união, de toda a liderança, da diretoria, dos acionistas e dos colaboradores, a gente não consegue. E na LGPD é a mesma coisa. A gente precisaria ter uma maturidade muito maior, executar as ações necessárias das letras que a gente tem hoje, para aí sim pensar em trazer o que ainda falta. O que te assusta na tecnologia? Os homens. A falta de igualdade. É a única coisa que me assusta. Eu poderia falar sobre a velocidade em que ela se atualiza, né? A gente está muito atrás da velocidade em que as coisas se atualizam. E aí, voltando para a cyber, né? Os cyber colaboradores, eles são muito mais à frente do que a gente. E isso traz um medo, né? Porque eu costumo dizer que a empresa que ainda não foi invadida, não é porque ela tem uma boa segurança, é porque ainda não acharam numa brecha um olhar especial para aquela empresa, porque todas serão invadidas, né? E aí vai diferenciar pelas medidas que foram tomadas, pela cultura organizacional da empresa, pelas políticas que foram feitas, mas isso é inevitável. A TI em si, ela não me assusta. O que me assusta é essa luta constante de buscar um espaço, reconhecimento, valorização e igualdade que não existe. Um dos mercados que eu atuo, ainda na tecnologia, é o mercado público, né? E na área pública é uma das piores áreas para se trabalhar, é a área de tecnologia, porque o gestor público ele enxerga a TI, não é muito diferente do privado não, né? Mas no privado ainda tem algum tipo de consciência mínima. Sim. O gestor público ele enxerga o TI como custo, né? Total. A informática é o custo do servidor, é o custo do roteador, é o custo do cabo. E aí você junta vários custos que a maior parte deles estão todos escondidos e não tem como você fazer publicidade para aquilo, né? Então se enxerga o TI como custo, não como investimento. Você falou sobre a questão da educação. E aí é um lugar de fala, é impressionante. Hoje, dados reais, né, da ABED, por exemplo, Associação Brasileira de Ensino à Distância, 80% dos cursos online, ou dos treinamentos, ou das capacitações, as pessoas não absorvem nada. É isso. As pessoas elas elas desconhecem ou elas estão tão motivadas o vício disso daqui, né, de tela, vem trazendo para a gente de que eu vou ficar rico se eu mexer no seu método. Eu vou ficar rico se eu copiar o seu livro ou se eu seguir os mesmos passos. É o lance financeiro que eu te falei. É só dinheiro, né? É só o dinheiro. Que as pessoas perderam o que você falou. Você imaginar que há 25 anos atrás, para que você pudesse conseguir conquistar o seu sonho, você precisava se deslocar ou para São Paulo ou no Rio, você ia para uma Infinet sair tarde da noite do centro da cidade, ou de Impacto, ou de todas aquelas empresas de treinamento que existiam, para os treinamentos de alta performance que existiam na época.
e a gente buscava a sala de aula, né? A tecnologia que vem para que ela possa facilitar e eu não precisar de fazer o deslocamento Sim. até uma unidade de aprendizagem, para que eu possa adquirir conhecimento, ela atrapalha porque as pessoas perdem o interesse porque ela quer o imediatismo. Como é que você vê o mercado de capacitação no TI? Então, para falar de capacitação, eu preciso falar sobre orçamento, né? E aí, tem sido uma das grandes batalhas que eu enfrento em relação à visão da diretoria, do conselho, enfim, sobre a necessidade real de orçamento para TI. TI, ela é custo de qualquer coisa, né? Desde de um acessório, né? Desde uma estação de trabalho, desde um cabo, até a implantação de um sistema, né? E aí isso é uma luta muito grande, porque as empresas normalmente elas costumam liberar o orçamento para o core da empresa. Simplesmente não existe a importância, não se dá a importância necessária para a TI, por entender que a TI é um balcão de atendimento, quando a TI não é um balcão de atendimento. A TI ela é o alicerce da empresa, né? E por algumas vezes eu questionei, se o core da empresa parar, se eu tiver um cyberataque, será que o core da empresa ele continua funcionando? Será que alguma coisa da empresa, se a TI parar, ela funciona? Na tentativa de buscar uma visão realista sobre o que é o orçamento da TI. Então, assim, fechar o OPEX e o CAPEX da empresa era um absurdo. Eu vejo isso um problema muito grave mesmo, porque a gente acaba sendo banalizado em relação aos serviços que são prestados pela TI, como se nós fôssemos, de fato, a padaria do seu João, né? E mesmo assim, com essa visão, a gente ainda é cobrado, né? Porque você é o balcão de atendimento, você não tem dinheiro para suprir as necessidades da sua empresa, mas quando questionado ou quando solicitado algo que você não tem, as críticas acontecem, né? Eu, por diversas vezes, solicitava a troca de equipamento e não tinha aprovação. E aí, daqui a 3 meses, o equipamento da diretora parava. E aí ela vinha um absurdo, e aí eu dizia, você lembra que no ano passado, quando a gente estava fechando, eu pedi para trocar? A gente não tem verba. Automaticamente ela aprovava. Para ela, não para a empresa. Então, isso é um problema que eu vejo muito generalista em relação à visão da TI, né, em questão de orçamento, e que é um ponto a ser melhorado. Existe essa necessidade. A inteligência artificial, ela vai tirar o emprego das pessoas? Te fiz essa pergunta, tá? Você vai me responder. Eu tenho certeza que não, Bruno. Eu acho que ela vai reduzir, obviamente, porque algumas coisas que são feitas, uma máquina vai poder fazer. Mas eu não vejo, por exemplo, um médico sendo uma máquina, um cirurgião sendo uma máquina. Eu acho que uma máquina pode estar ao lado de um cirurgião auxiliando, mas eu não vejo uma sala de cirurgia unicamente motorizada. Não consigo. E na tecnologia também, tá? É óbvio que com o avanço a gente precisa se reciclar e trazer essa transformação digital para o nosso dia a dia, até para trazer uma melhoria no operacional, né? Que toda transformação ela traz custo, ela traz uma necessidade de reconstrução de políticas, e ela traz a melhoria no final. Se não houver esses passos, a gente pode até pagar, mas o resultado ele não vai ser suficiente para aquilo que se esperava. Mas tirar totalmente, eu acho que não. Eu acho que a qualquer momento... A gente não pode esquecer que a máquina é uma máquina. Ela, em algum momento, vai precisar de alguém para dar um comando, para alguém para fazer uma atualização. Uma máquina não vai fazer uma atualização na outra máquina. Ela até faz, programada por
por alguma outra pessoa. A gente vem sofrendo isso, né? Não falo nem tanto vou dar um exemplo na tecnologia, atendimento ao usuário. A gente, assim, eu não sei se deve existir, obviamente, mas poucas são as empresas que hoje ainda possuem uma pessoa física para atender o telefone e fazer o atendimento do usuário via telefone. A gente hoje tem um chatbot. Então, todas as empresas, elas eliminaram esse patamar de atendimento físico e trouxeram a transformação digital para ajudar, para agilizar o processo, que nem sempre agiliza, tá? Eu já tive vários problemas em relação a isso, do chatbot voltar com a mesma pergunta e a pessoa está com uma prioridade alta, precisando de atendimento e não conseguir evoluir, de ter que levantar e vir falar comigo. Assim como o supermercado, hoje a gente tem os caixas, né, pessoais que você já vai lá e digitaliza, tem caixa já que você coloca, você não precisa fazer nem individual de produto, você coloca tudo ali em cima, se eu não me engano a Renner tá assim, você coloca todas as suas peças ali em cima e automaticamente elas já vão sendo lançadas, você escolhe a sua forma de pagamento, paga, pega a nota e vai embora. Então, assim, isso facilita, diminui a mão de obra física, mas não vai eliminar totalmente. E aí é onde eu acho que a displicência dos profissionais na oportunidade da capacitação, né? Porque a forma como eu vejo a inteligência artificial é que ela vai reduzir o trabalho braçal. Sim. Né? Mas o intelectual vai permanecer ali. É isso. Como eu roubei o podcast seu hoje, vamos pro ping-pong. Vamos lá. Né? Automação de processos ou criatividade humana? Criatividade humana. Sem a criatividade humana, você não consegue fazer a automação do processo. Futuro do trabalho. Mais igualitário entre mulheres e homens. Você acha que esse é o eixo central? Para mim, sim, né? Porque, assim, independente do que eu vá desenvolver até o final da minha carreira profissional, se eu não conseguir essa igualdade, eu vou estar sempre com a sensação de que falta algo. Eu vou estar sempre me sentindo desvalorizada. Ética na inovação. Esse é um ponto crucial, tá? Falei aqui por algumas vezes. Se a gente não tiver em qualquer desenvolvimento, transformação, implantação ética em analisar os processos, em desenvolver da forma correta, em compartilhar, multiplicar esses processos para que todos tenham conhecimento, a gente não consegue realizar absolutamente nada. Se realiza, mas certamente daqui a um tempo aquilo ali vai deixar de funcionar. Vou fugir um pouco do ping-pong numa pergunta. A ética seria o eixo que prende o humano? Boa, sem dúvida. Como que uma máquina vai ter condições de utilizar da ética para, por exemplo, montar a missão, valores e cultura de uma empresa? Como que uma máquina fecha um contrato milionário de uma implantação de um sistema com ética? Não, eu não consigo ver. Por mais que se desenvolva funções para essa máquina, ela jamais vai conseguir chegar de fato no que realmente representa a ética. Uma tendência que te anima? Podcast. Tô adorando. Um risco que te preocupa? Ficar velha me preocupa, né? A mulher, além de lutar contra a desigualdade no mercado profissional entre homens e mulheres, ela também luta contra o etarismo, né? Isso é uma coisa preocupante. Eu já estou na casa dos 40 e isso tem pesado, né? Eu vejo um movimento de desenvolvimento profissional dos jovens muito grande, né? Você vê hoje jovens de 25, 28 anos altamente capacitados, concorrendo com profissionais de 40, 50 anos da mesma forma, né? E no final da opção, o jovem ele entra. O velho dá problema, o velho está com dor nas costas, o velho fica doente, enfim. E o velho custa mais no plano de saúde da empresa. Então, são essas coisas que pesam no final na contratação entre um profissional de 28 e um profissional de 50, nivelados profissionalmente. Não, eu vou no jovem. Então,
a velhice me incomoda. A capacidade, ela sempre vai vencer, né? E você provou isso em toda a tua fala. Mas eu acho que a experiência ainda prevalece, Sim. minha opinião. Né? Um conselho para quem está começando a aprender sobre tecnologia. Seja sombra 2 homens mais velhos, porque isso me ajudou absurdamente. E eu vou direcionar para as mulheres, tá? Não desista. Primeiro, não chore na frente de um homem nunca. Nunca. Eu chorei várias vezes, mas nunca na frente de um homem. Isso faz com que o teu valor vá a -0, porque eu já vi acontecer, você é ridicularizada, você é chamada de sentimental, e aí vem aquilo que eu já falei, né? Problema de casa, tá emocionalmente abalada. Não chore, não chore e não desista. Não é fácil, é difícil, vai ser doloroso, você nem sempre vai conseguir, mas se você persistir, se capacitar, você consegue. Antes de te entregar a palavra para que você finalize o seu podcast, você tinha me pedido sobre um livro. Uhum. Esse livro foi escrito em 2003, eu descobri ele em 2005. É seu. Mentira! O Tim Sanders, ele é o fundador do Yahoo. É um dos fundadores do Yahoo. E esse livro tem 22 anos que ele foi escrito. Já acho que é a terceira versão esse daí. Então, acho que a primeira foi 2001, mais ou menos. 22 anos se passaram e eu não consigo enxergar um livro tão completo e que fala de fato com os dias atuais como ele. Parece que é uma leitura sobre o futuro e muito longe totalmente da questão política, mas ele fala sobre a questão do comportamento das pessoas com relação à tecnologia. E aí ele fala... É um livro que é mais voltado para quem gosta de pessoas, né, da área comercial. Mas ele fala, por exemplo, da questão... Em 2003, ele fala sobre a questão das agendas, que na época eram palmes, né? Exatamente. Você deve ter usado. Usei muito. E que as pessoas, nessa época, elas já estavam se esquecendo de dar um feliz aniversário. Nessa época, as pessoas já estavam se esquecendo de ligar, de contato. E não existia Instagram, não existia Orkut, não existia WhatsApp. Era tudo na ligação manual. Mas parecia que era uma previsão de futuro enorme. Então, assim, é um livro que ele fala muito sobre compaixão, que ele fala muito sobre empatia, sobre a forma como eu acho que o ser humano deveria olhar para o próximo independente de gênero, independente de sexo, independente de opção, enfim, independente de qualquer coisa, porque... no final todos somos humanos, né? E os humanos são os únicos que podem salvar os humanos. Exatamente. Foi um prazer, uma delícia participar do seu podcast. Espero de verdade que mais mulheres se encorajam a desenvolver e se colocar à disposição, talvez algumas até pensando será que eu vou passar o ridículo? Ou será que eu vou pagar mico, né? Na linguagem dos nossos filhos. Eu tenho 3 filhos, um de 21, um de 17, uma de 4. Eu não sei se pagar mico ainda está na moda, mas... Tá na moda. Mas eu acho que por mais mulheres que tenham coragem de se colocar disponíveis para tratar dos problemas que as mulheres precisam tratar para que possam ganhar o espaço necessário na sociedade. Exatamente. Muito obrigado. E aí eu finalizo o que a Patrícia quer para o futuro da Patrícia. Primeiro, vou te agradecer. O nome do livro é O Amor é a Melhor Estratégia. Incrível. Vou ler com certeza e no nosso podcast nós falaremos sobre ele, tá?
que a Patrícia quer sobre o futuro dela. Como eu te falei, eu tenho medo desse etarismo, né? A idade, ela é uma coisa que tem me assombrado um pouco, né? Eu tô começando a sentir esses impactos, né, em relação à idade, e é uma coisa que me incomoda. Eu gostaria, primeiro, de não parar de trabalhar. Eu me vejo muito como uma conselheira em alguma empresa. Costumam muito me perguntar, e há 10 anos, você se vê como? Como uma conselheira de uma empresa para o segmento de TI, e ajudando a outras mulheres. Eu tenho muita vontade, e o podcast ele foi pensado pela falta de abertura que eu tinha na minha empresa, isso motivou bastante, mas pensado em outras mulheres, pensado em ajudar a, primeiro, mostrar que é possível, né? Eu acho que quando você tenta inspirar alguém, a primeira coisa que você deve fazer é mostrar que sim, é factível, é possível, né? E aí depois você traz a realidade. Ele trouxe muito, ele veio muito para isso, para abrir caminhos. Eu sei que hoje tem muitas mulheres, né, graças a Deus, mas eu tentei fazer do meu jeito, né? E me vejo no futuro muito assim. Talvez com uma escola, um EAD, entendeu? Para mulheres. E aí é interessante, eu tive uma jovem aprendiz que a menina era incrível. Eu olhava para ela e eu pedia para multiplicarem mulheres como ela. Porque se a gente tivesse jovens como ela, a gente certamente teria um futuro brilhante. E eu tenho muita vontade de ter alguma coisa que eu não faço ideia, que possa instruir, que possa ajudar, que possa trazer esse conforto para quem está começando, principalmente para as mulheres, na tecnologia, o que eu não tive. Então, eu me vejo muito fazendo essas coisas daqui a um tempo no futuro. Muito obrigado, Patrícia. Eu que agradeço, Bruno. Foi incrível. A você que nos assistiu até agora, seu like aqui é muito importante. Você enviar essa conversa para alguma mulher, para homens, principalmente aqueles que precisam daquele puxão, é muito importante. Sua participação, seu comentário é muito válido. Faz esse favor, deixe seu like, deixe seu comentário, encaminhe para alguém e se inscreva no canal, tá bom? Até a próxima. Beijo, obrigada. Foi incrível, adorei.